Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Pues las noticias de la semana son las siguientes. En primero, Lula agradece a Pedro Sánchez su empeño por la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En segundo lugar, el gran éxito, ¿no?, en los Globos de Oro de O Agente Secreto. Y por último, el escritor iberista David Uclés gana el premio Nadal con La ciudad de las luces muertas. Começamos então com algo que falamos recorrentemente há aqui, obviamente, não estamos aqui há tanto tempo, mas há 25, 26 anos falamos do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Pelos vistos, agora é que a coisa vai, neste fim de semana será assinado. E qual é que foi o papel de Pedro Sánchez para que este acordo finalmente veja a luz? Bueno, yo creo que es un momento de celebración. El Trapecio siempre ha apostado por este tratado bueno, este acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, porque pues, nos la vía de pues, aumentar un poco el comercio entre los dos bloques, entre el espacio iberoamericano, entre la península ibérica y vamos a decir, el cono sur de América del Sur. Y evidentemente está ahí Brasil, ¿no? Y esto es un éxito de la diplomacia ibérica, tanto de España como de Portugal, y también de Brasil, también de Argentina, hay que decirlo también. Y bueno, pues la verdad que siempre, desde que volvió Lula, este tema ha vuelto encima de la mesa y España siempre lo ha priorizado. Nosotros hemos criticado que bueno, que la relación hispano-brasileña o luso-brasileña que tiene que ser más ambiciosa, pero bueno, se han concentrado los esfuerzos aquí. Bueno, algo es algo, ¿no? Y se concentraron los esfuerzos en esto, se pusieron todos los huevos en esta cesta, por así decirlo, y se ha conseguido. Entonces, pues bueno, es un éxito de todos estos gobiernos. Y en efecto, ahora mismo, pues Lula, pues que mantiene, claro, una sintonía especial con Sánchez, porque, bueno, sabemos ya que con Antonio Costa lo tuvieron, ¿no? Ahora tienen buenas relaciones con Montenegro, pero no hay a lo mejor esa intimidad que hubo con Antonio Costa, que Antonio Costa, por cierto, será uno de los protagonistas de la firma real que ocurrirá, si no me equivoco, o en el fin de semana o al comienzo de semana que viene. Y lo divulgaremos aquí todo eso. Y entonces, pues bueno, hubo una llamada telefónica para que por fin, después de tanto tiempo, ¿no? Tantas demoras, ¿no? Pues al final se pudo hacer con la oposición de Francia, con la oposición de algunos intereses proteccionistas de agricultores. Y bueno, y hay que dejarlo claro, ¿no? Porque hay gente que dice, cuidado con los reglamentos, que no son iguales, que la ecología y tal. Bueno, no se pueden, si se tienen relaciones comerciales con otros bloques, no se pueden tener exactamente los mismos reglamentos o la misma regulación en todos lados. Porque, por ejemplo, los agricultores de Sudamérica también le podrían decir a los europeos que ellos hacen competencia desleal por la PAC, ¿no? Por las subvenciones europeas y por otras legislaciones. Entonces, y esto hay que verlo geopolíticamente. Te quiero decir que hay a veces que dices, bueno, voy a perder un poco por aquí, pero voy a ganar por allí. Por ejemplo, del lado brasileño se dice mucho, oh, la industria, a lo mejor vamos a perder competitividad. Lo que pasa es que a veces se ve en términos de dualidad y hay que verlos en términos de cadena productiva y cómo va a haber empresas que establezcan, pues eso, inversiones de un lado y del otro y van a haber complementariedades en todo el proceso de la cadena productiva y en algunos casos, pues eso, van a exportar para un lado o para el otro. Los propios agricultores, para algunas clases medias, pueden exportar productos de calidad hacia el Mercosur, es decir, que tienen que verlo en positivo, adaptarse y evidentemente en este mundo de proteccionismos pues ha sido un éxito total, ¿no? Y entonces al final va a ser en Paraguay donde se va a cerrar y entonces pues va a ser un éxito que tenemos que celebrar todos. Outra coisa que temos que celebrar, esta vez é o cinema. Depois, no ano passado, tivemos o Ainda Estou Aqui com a Fernanda Torres. Logo no ano seguinte, temos Wagner Moura a ganhar o Globo de Ouro com o Agente Secreto.
Qual é que é o segredo do cinema brasileiro? Bueno, pues la verdad es que el cine brasileño siempre tuvo un poder importante, también en el tema de las telenovelas, es decir, ya tienen actores de renombre que se han metido también en Hollywood. Pues la verdad que ahora vive en un momento dorado, también con películas con un cierto mensaje social, también eso ha gustado, parece ser. También con un poco de revival de los años 70, eso también gusta, ahora está de moda ese estilo retro, ¿no? Y bueno, pues el actor Wagner Moura realmente también es un actor que ya es reconocido en todo el mundo, conocido y reconocido. Y bueno, ya ha hecho historia este domingo al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación en O Agente Secreto, ¿no? Filme que ha sido proclamado ganador también con la categoría de mejor película de habla no inglesa, ¿no? Y Moura ha dedicado el primer galardón de estos premios a aquellos que se mantienen fieles a sus valores en momentos difíciles, ¿no? Porque tiene que ver, es un contexto de la dictadura y la dictadura militar brasileña, pues y entonces, pues bueno, ese asunto, pues la verdad que han trabajado bastante ese trauma generacional y en un contexto donde, bueno, aunque ahora se ha pasado un poco, queda alejado, pero que hubo sus riesgos, ¿no? Hace unos años, aquí lo contamos, con Bolsonaro. Y bueno, pues la verdad que es un tema que, claro, trasciende el tema meramente artístico y evidentemente los políticos pues lo asumen también como un éxito propio, como país también. Evidentemente esto forma parte también del poder blando, de la imagen externa de un país y en ese sentido pues Brasil mejora su imagen o por lo menos se le tiene más presente o se le reconoce. Y bueno, Lula ha señalado pues el orgullo, ¿no? de estar en los principales escenarios del mundo, de ser reconocidos, bueno, de estudiar ese capítulo de la historia, de no caer en el olvido y que tenga esa moraleja final positiva de cara a la consolidación de la democracia brasileña. Agora temos o cinema e passamos para a literatura e para um prémio muito especial, certo? Sí. Pues es el premio Nadal, que es un clásico, ya llevan 82 ediciones, un clásico de Barcelona, ¿no? Y bueno, el escritor iberista David Zuclés, que nosotros le entrevistamos aquí bueno, en formato escrito, en El Trapecio, y que se reconoce como iberista abiertamente. Un iberismo que yo en algunos casos también lo he comentado, un iberismo un poco naif, un poco inocente, pero de buena voluntad y bueno, y muy de la escuela de Saramago y de García y de Gabriel García Márquez, ha intentado pues hacer una cosa propia y desde luego que, bueno, ha sido muy promocionado y es verdad que para ser escritor superventas hoy en día tienes que ser promocionado y bueno, y tienes que tener tu talento, que lo tiene y ha gustado a mucha gente. También tiene su sector hater que le odia bastante por ciertos tópicos que tiene, ¿no? Pero bueno, es un hombre que sí que en la novela por lo menos no se ha quedado solo en el nicho de mercado del progresismo, sino que ha intentado también hacer una configuración interesante. Por ejemplo, mira, me viene a la mente otro que ha sido galardonado, que también son un portugués que ha sacado también aquí en España traducida sobre la Revolución de los Claveles. Ahora mismo no tengo el nombre, pero es como una historia sobre una familia donde diferentes, o sea, el padre, la madre de la familia forma parte de diferentes bandos, es decir, que no cuenta la historia solo desde un ángulo, sino que cuenta desde varios. Y este es parecido también, que va montándolo, también contándolo desde varios ángulos, ¿no? Evidentemente él tiene uno claro, subjetivo, de izquierdas y tal, claro, pero en la novela tal. Después en el día a día sí que está en ese sector de artistas de izquierdas comprometidos y tal, que no, te recuerda un poco aquello de los años 70 80, ¿no?
Y bueno, y después también, sobre todo ahora, y es una persona también muy interesante porque ha vivido en diferentes ciudades de la península ibérica y también en París, si no me equivoco. Y en Barcelona estuvo 6 meses y estuvo también becado allí y también aprovechó para lanzar, que ha sido premiado por una nueva novela. No es la de la península de las casas vacías, sino la de las Barcelonas arquitectónicas, dice él, que han existido y convergen y vuelven a esta tierra, ¿vale? El título de la novela, que ha sido premiada con 30.000 euros, es La ciudad de las luces muertas, ¿no? Y aprovecha aquella idea del apagón, ¿no? Hum. Para construir esta novela, o sea que la historia parece muy interesante y ha hecho pues un gesto, ha hecho un, ha hablado en catalán con un acento un poco chusco, hay que decirlo, pero bueno, lo ha intentado. Y bueno, pues tiene su papel y desde luego que, claro, como siempre hace referencia a Iberia, Saramago y tal, pues de alguna manera despierta el interés en estas temáticas, lo cual pues tenemos que estar agradecidos. Muy bien, hasta aquí mis 3 temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Começamos com uma exposição em Évora de Água Ruiz de la Prada, passamos para a última semana da campanha para dizer quem é que será o próximo presidente da República de Portugal e terminamos com António Guterres, que foi louvado pelos diplomatas portugueses. Muy bien, pues vamos con Agata Ruiz de la Prada. Coméntanos sus vínculos con Portugal. Exatamente, então até dia 8 de março será possível visitar no Palácio dos Duques de Cadaval, em Évora, muito, muito perto do Templo de Diana, que é um património da humanidade, uma exposição com peças bastante icónicas e originais da estilista originária de Madrid, Ágata Ruiz de la Prada. Bem, a exposição chama-se Évora Luz e está neste espaço histórico da cidade alentejana, mas tem um contraste bastante interessante. Por um lado, temos o Palácio dos Duques de Cadaval e toda a sua área envolvente, que leva-nos para a história não só daquela região alentejana, mas como do próprio país. Este palácio é do século XVI, feito sobre ruínas, vá, de um antigo castelo dos Mouros. Por um lado temos uma vertente mais histórica, por outro lado temos uma exposição bastante contemporânea, com muita luz, muita inovação, muito estilo pop art, tudo o que associamos à Agatha Ruiz de la Prada. Bem, esta claramente não é a única ligação que temos entre a estilista e o Alentejo ou Portugal. Ela já fez várias exposições em Portugal, participou em desfiles, como é o caso do Portugal Fashion, que é um dos principais desfiles de moda feitos no país. Lançou a sua biografia aqui na livraria Léo, no Porto, que quem saiba, então, ou quem goste de literatura, o Harry Potter, aquelas escadas todas parece que estão a rodopiar, supostamente foi inspirada na escadaria da livraria Léo, e para além disso, teve uma contribuição bastante icónica, ou uma parceria bastante icónica, vamos assim, mais bem dizer, já há vários anos, com um antigo banco em Portugal, entretanto mudou de nome, entretanto chama-se Novo Banco, antigamente chamava-se Banco Espírito Santo, que ela para ensinar, ou para ensinar os mais novos a graça da poupança, o próprio banco dava porquinhos milheiros, mas assinados por Ágata Ruiz de la Prada. Para além destas ligações todas, ainda a estilista madrilena, que ela própria é aristocrata, tem uma fábrica em Portugal, em Vila Nova de Famalicão, onde parte da sua coleção é feita. Por isso, quem tiver nesta zona do Alentejo ou tencione passar por lá até março, até dia 8 de março, pode visitar a exposição com peças icónicas da estilista. Muy bien, pues animamos a nuestros oyentes a que acudan. Y bueno, inevitablemente vamos a comentar cómo va esa coyuntura de cara a las elecciones para la presidencia de la República. Está quase, quase, faltam uma semana, ou seja, quando formos novamente, já supostamente já tivemos no mínimo a primeira volta, porque é quase certo que iremos ter uma segunda volta dentro de um mês. Bem, Portugal, entretanto, já votou de forma antecipada. Quem se quis
pode se inscrever para votar de forma antecipada neste fim de semana. Comparado de 2021 para as atuais eleições, houve um aumento do número de votantes, para além das pessoas, dos portugueses dentro e fora do país, os portugueses fora de Portugal são vistos como uma força que pode ajudar a mudar a tendência de voto de um lado para o outro. Podem votar, todas as pessoas que tenham dupla nacionalidade. Brasileiros podem votar nestas eleições em Portugal. Bem, a campanha portuguesa tem sido marcada por muita coisa diferente. Tivemos a captura de Maduro, a questão na saúde, onde temos filas de espera intermináveis ou falta de ambulâncias já levou a perda das vidas humanas, a habitual questão da habitação, supostas, não vou chamar de corrupção, mas há alguns casos em que a polícia já se meteu para ver onde é que os candidatos têm retirado o dinheiro que apresentam, e mesmo assim as sondagens dão um empate técnico entre os cinco primeiros, mas dois dos candidatos que se tinham até ao momento apresentado como grandes favoritos, um Henrique Gouveia Melo, o outro candidato apoiado pelo governo, Luís Marques Mendes, tem caído. E tudo logo no início desta última volta de uma campanha que já dura alguns meses, Luís Montenegro saiu à campanha para apoiar Marcos Mendes e disse que, e tudo quase fez um apelo para votarem no seu candidato e não em outros tipos de candidatos que ele vê como populistas. Um populista para Luís Montenegro, tanto pode ser André Ventura como o próprio João Coutinho Figueiredo. Bem, este apelo caiu um pouco mal, não só nos outros candidatos, como provavelmente no próprio eleitorado, já que Luís Marques Mendes tem vindo a descer um pouco também nas intenções de voto, ao contrário de três outros candidatos. António José Seguro, que aparece na frente nas intenções de voto, já mira para uma segunda volta e tudo quer ter cerca de 2,5 milhões de votos nesta segunda volta onde pode estar presente. Os outros dois candidatos com uma maior possibilidade de passarem uma segunda volta são, no lado, André Ventura do Chega, André Ventura que tem pedido apoios de outras figuras políticas conhecidas a nível português, como é o caso do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, ou João Coutinho de Figueiredo. O candidato ligado à Iniciativa Liberal é o mais recente visado por um escândalo, nesta vez não monetário, mais ao nível do que podemos encontrar na política americana, com uma mulher saiu a público a acusá-lo de condutas impróprias, mas esta acusação sai a pouquíssimos dias das eleições, com João Coutinho Figueiredo em terceiro lugar empatado com o segundo lugar, que neste caso será André Ventura, ou seja, com grandes possibilidades de sair a uma segunda volta, com o próprio João Coutinho Figueiredo a apresentar uma figura de homem de família, de pai, de avô. Bem, mas por um lado temos esta mulher a acusá-lo de uma conduta menos apropriada, no outro lado tivemos já, entretanto, cerca de 30 mulheres que assinaram uma carta aberta a dizer que é mentira, que com elas, neste caso, ele nunca teve nenhum comportamento impróprio. Bem, em cartas abertas também tivemos cerca de 100 pessoas ligadas tanto ao PSD como ao CDS-PP a prestarem o seu apoio a Henrique Gouveia Melo. Logo, até ao dia das eleições, vamos ter ainda muita coisa para falar, muitos comícios, muitos candidatos e nenhum deles admite desistir de ir até ao último dia, que é dia 18 de janeiro. Vamos ver quem é que vai ganhar e se vamos mesmo a uma segunda volta. Muy bien, pues sigue el tema bastante interesante, ¿no? Que hasta la recta final no sabemos, bueno, hasta que se cuente el último voto, vamos a estar muy atentos.
Y por último, pues bueno, Antonio Guterres, que nosotros lo hemos seguido siempre en todos estos años, ¿no? Pues bueno, va camino ya de su último año, ¿no? Falta só mais um ano. Bem, para o ano que vem, António Guterres vai deixar o mandato de 10 anos como secretário-geral das Nações Unidas. Já se fala em tudo possíveis candidatos, sendo um deles uma chilena, uma mulher, Michelle Bachelet. Não é a única candidata, mas pronto, é a candidata que interessa mais a uma visão ibero-americana. Mas voltando a António Guterres. Como António Guterres está de saída deste cargo como o principal diplomata do mundo, aqui em Portugal, sempre quando começa, os diplomatas portugueses vêm até Lisboa, há uma espécie de reunião, um encontro com eles e o ministro dos Negócios Estrangeiros, em turno, neste caso Paulo Rangel, e decidiram, como este era o último ano, fazer uma homenagem a António Guterres, o papel que ele tem desempenhado a nível internacional, considerando que ele tem ajudado para restabelecer a paz no mundo. Side note, desde os últimos 10 anos, muita coisa aconteceu no mundo, especialmente conflitos bélicos. Ucrânia, Venezuela, Irão, muita coisa aconteceu, mas pronto, não digamos que a culpa é toda de António Guterres, como é. Bem, e para além de ter tentado que a paz no mundo seja implementada, também disseram que António Guterres é um homem que se importa com o bem-estar e da vida humana. Antes de, não sei se recordam, António Guterres, antes de virar secretário-geral das Nações Unidas, trabalhou com os refugiados, trabalhava ao lado de Angelina Jolie, há várias imagens deles em campos de refugiados, em várias zonas do mundo. Bem, António Guterres era para ter estado neste encontro, estava tudo marcado para estar neste encontro de forma presencial, mas a meio do encontro houve a notícia em que Trump, ou neste caso a Delta Force, entrou em Caracas, levou Maduro para Nova Iorque, António Guterres teve que ir para a sede das Nações Unidas, não pôde estar presente presencialmente, esteve de forma digital, é o que as novas tecnologias nos trazem de positivo. Quem esteve presente foi Paulo Rangel, que também louvou o papel que António Guterres tem tido a nível internacional, não só para tentar lutar, como disse anteriormente, pela paz no mundo, mas também para reforçar a imagem de Portugal. Mas também falou de outro nome que está de saída e que associamos muito também a António Guterres, há muitos, muitos anos, já que mesmo sendo de partidos políticos diferentes, Guterres é socialista, Marcelo Rebelo de Sousa é do PSD, eles são amigos desde a altura antes do 25 de Abril. E quando António Guterres foi alçado a secretário-geral das Nações Unidas, Marcelo Rebelo de Sousa esteve ao seu lado desde o primeiro minuto. Bem, Paulo Rangel também aproveitou a oportunidade de lembrar o papel diplomático que Marcelo Rebelo de Sousa tem tido também ao lado de António Guterres a nível mundial, porque Portugal é um país pequeno, é verdade, não tem uma força militar como os Estados Unidos podem ter, ou económica, como, sei lá, o Reino Unido pode ter, mas o Portugal, desde há muitas, muitas décadas, tenta ter uma diplomacia do soft power, de tentar criar pontes, e é um papel que tanto António Guterres como Marcelo Rebelo de Sousa têm tentado dinamizar na última década. Bem, como eu disse, este encontro devia ter António Guterres, presencialmente, não teve devido a tudo o que aconteceu na Venezuela. E a verdade é que o atual governo venezuelano, ou a presidente interina Delcy Rodrigues, fez um convite para que António Guterres fosse a Caracas ver em primeira mão o que a atitude americana fez no seu país. Guterres já demonstrou muita pena, que vai tentar ajudar ao máximo para que a situação se estabeleça naquele país e levanta a possibilidade de visitar a Venezuela. Será que iremos ter António Guterres antes de se ir embora ir à Venezuela? Também não podemos esquecer que a relação entre Trump e Guterres nunca foi a melhor. Por isso, será que vai ser muito bem visto? Bueno, ahora el gobierno venezolano está recibiendo a todos los embajadores y todos con sonrisas, así que bueno, probablemente sí que le interesa incluso también a Estados Unidos que haya un ambiente, mientras que cumplan,
la agenda, ¿no? Que haya un ambiente tranquilo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es probable que veamos por Caracas. Lo seguiremos, A seguiremos toda ver, esta crisis venezolana y cubana, a la vista también está. Lo seguiremos aquí en el Trapecio. Y bueno, este ha sido el balance semanal, el repaso semanal de las principales noticias en español y en portugués, de España y Portugal, del mundo hispano y el mundo lusófono. Y nada, hasta la próxima semana. até a próxima.